Olá, meus queridos alunos e alunas da pós-graduação de MBA em Direito Imobiliário do Legale, turma online 10. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Legale, muito bem-vindos a essa pós. Vocês já tiveram um vídeo de apresentação do meu curso, apresentação deste que vos fala, professor Durval. E nós já tivemos uma primeira aula inaugural, em que nós vimos o direito imobiliário de A a Z, Na aula de hoje, aula do dia 8 de março de 2021, nosso tópico para esta aula, direitos reais e pessoais, coisa e bem, né? Então nós vamos trabalhar esses tópicos hoje. Só dizendo a vocês que muitas vezes o tópico não é fechado, quer dizer, como é uma pós-graduação, eu às vezes passo um tópico para outra aula, ou às vezes nem consigo terminá-lo na mesma aula, enfim, é muito dinâmico, não tem como nós estabelecermos, porque vai variar de aula a aula. Tem por exemplo, muitas turmas que eu já gravo essa aula numa aula só, outras não consigo, parece incrível, né? O mesmo professor, o mesmo tempo, mas às vezes há uma exposição, alguma coisa que se lembre, enfim. Então, mas não quer dizer que na mesma aula nós estamos obrigados a começar e terminar um tópico. É recomendado, mas não é imperativo. Isso vai depender do nosso desenvolvimento na aula. Mas para esta aula, numa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, esse é o tema para nós, direitos reais e pessoais, coisas e bem. Vamos lá. Primeiro lugar, antes de nós adentrarmos, né, aos nossos estudos, os estudos dos institutos e tudo mais, é necessário dizer a vocês, né, de que nós vamos dividir, lembra que eu falei para vocês, do lado de cá o professor Durval, do lado de cá o slide. Para aqueles que têm duas telas, você pode dividir em duas telas, fica melhor, mas particularmente falando, eu uso assim, eu tenho uma tela, então eu divido e fica o material de apoio de um lado e a exposição do outro. Vocês não tiveram, né, essa questão de professor interromper a aula para promover a informação, para entregar a informação por vocês via ditado, mas nessa aula nós teremos isso daí. Então eu peço a especial gentileza de que o caderno, o papel e a caneta sejam deixados de lado e seja prestado atenção à minha exposição, e assim que eu terminar as exposições, nós faremos os ditados, as informações serão passadas para os cadernos de vocês, para que ainda que em termos de pós-graduação, vocês tenham os seus apontamentos guardados, os seus apontamentos aí registrados. Eu tenho o caso de aluno da minha primeira turma, 17 anos atrás, de Direito Imobiliário, de que ele me mandou fotos na rede social do caderno dele organizadíssimo, né, da pós de Direito Imobiliário. Eu fiquei muito satisfeito de saber, é por isso que eu faço isso. Eu tenho essa cautela, né, de passar para vocês as informações no momento certo, para que vocês não fiquem difusos, espalhados, entre ouvir o professor e anotar as suas exposições. Então, agora é ouvir o professor. Então, nós vamos ouvi-lo e vamos conversar, né, sobre o que nós vamos trabalhar tópico a tópico. Lembrando a vocês que, por ser um MBA em Direito Imobiliário, nós estaremos focados no bem imóvel. Então, hoje nós já vamos ingressar nessa questão de bem imóvel. Lá no segundo slide vocês verão essas informações. Aqui também no primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os bens imóveis, para que vocês tenham a exata dimensão do que trataremos então em todo esse ano que virá de 2021. Tá bom, pessoal? Fechou? Tranquilo?
Então vamos lá. Nosso primeiro slide da aula de hoje tá lá o conceito de coisa. Conceito de coisa. Então, já imediatamente, antes da minha exposição, você pode colocar um hífen, conceito de coisa, tá vendo? Você coloca um hífen, um tracinho, e escreva: tudo que existe na natureza, tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Bom, há muitos anos atrás, mais precisamente em 2003, eu lancei esse livro que está até esgotado, A Instituição do Bem Ambiental no Brasil, e nele eu trabalho bastante essa questão de bens. Então eu trabalho inclusive os bens na psicologia, os bens na matemática, na economia, na filosofia, não é? Faço a distinção entre coisa e bem, o que é o bem, diversa classificação de bem, divisão clássica dos bens, os bens públicos, os bens privados, até os bens no direito canônico eu dou uma palhinha, tá? Então nós vamos começar sobre essa questão das coisas, e aí eu acho que a gente já pode ir direto aqui para a página 20. Pessoal, eu não vou ficar falando assim, vai ser uma aula expositiva, pode ficar tranquilo você que está chegando agora, mas não é, veja, para o direito civil espanhol, coisa é todo objeto impersonal, delimitado, espacial, idealmente, segundo a sua natureza, né? E o incorporal suscetível de ser submetido ao poder jurídico exclusivo de uma pessoa, né? Então nós temos aqui um conceito, né, lá do Código Civil espanhol. Depois eu trago aqui o Código Civil alemão, não é, que vai dizer o que é coisa, como sendo objetos corpóreos. E tem o Código Civil português, que disse coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas. Muito bem. Por que é que eu trabalho esse conceito de coisa num cenário maior? Em primeiro lugar, fica fácil visualmente e fica fácil didaticamente de trabalhar a coisa nessa maneira. Então, por exemplo, tudo que eu apontar e diferenciar de um ser humano, então será coisa. Então você pega uma caneta. Uma caneta é um ser humano? Não, então é coisa. Um livro de doutrina é ser humano? Não, então é coisa. Aí vai por aí fora, uma caixinha de som, não é gente, é pessoa? Não, então é coisa. A minha sogra é pessoa? Não, então é coisa, tá vendo? Brincadeira, hein? Brincadeira. Né? Então, assim, nós servimos dessa diferenciação para delimitar a questão relacionada à coisa. Então, coisa é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano. Aí é lógico que tem todas aquelas questões referentes aos semoventes, né? Não, mas o meu cachorro, ele é mais humano do que o meu marido. O meu cachorro, ele não pode ser considerado coisa. Numa atual concepção, sem entrarmos em discussões que refogem o âmbito da nossa pós-graduação, mas nós vamos verificar justamente sobre os bens imóveis, então não tem nada a ver com pets, mas fica aqui essa ponderação. Então fica fácil, porque o seu carro não é pessoa, então é coisa. A escada da sua casa não é pessoa, então é coisa. Enfim, uma grama não é pessoa, então é uma coisa. Uma pedra não é uma pessoa, então é uma coisa. Então, na realidade, olhando por esse aspecto, eu entendo que fica fácil. Então, para nós, muitas vezes a pessoa fala o seguinte: uma coisa imóvel. E imediatamente, às vezes, eu vejo alguém repreender dizendo assim: não, é um bem imóvel. Não, mas antes de ser bem, tudo é uma coisa.
Então, o bem é uma subclassificação da coisa. Então, todo bem é uma coisa. Todo bem é uma coisa. Então, se você falar coisa imóvel, se você utilizar esse linguajar, tecnicamente você está corretíssimo. Por quê? Porque o imóvel não é um ser humano, logo é coisa. É uma questão de lógica aristotélica. Então, fica fácil essa delimitação. Fica fácil essa delimitação. Então, olha, essa fazenda é uma coisa. É uma coisa. Essa garagem de automóveis é uma coisa. É uma coisa. Professor, e nós vamos estudar garagem de automóvel? Vamos estudar. Estacionamento para veículos. Sem dúvida nenhuma, em locação nós faremos esse estudo. Então, assim, é muito importante que nós saibamos que a coisa é generalista e o bem é uma especificidade, tá? Então, volto a insistir. O único erro que você terá é chamar um ser humano de coisa, tá? Isso é um erro. Então, você vai dizer o seguinte, mas sempre foi assim? Não. Em Roma nós tínhamos os escravos. Então, eles eram pessoas, mas eram juridicamente considerados coisas. No Brasil colonial, mesma coisa. Nós tínhamos os negros e eram pessoas e juridicamente nós os considerávamos coisas. Nós ainda temos hoje no mundo alguns tipos de escravidão. Então, nesses casos, não juridicamente mais, mas a pessoa está relegada a uma coisa, embora seja uma pessoa. Mas num passado remoto, juridicamente falando, essas pessoas eram vendidas mediante documentação. Como era um cavalo, como era uma propriedade, uma fazenda, eles eram vendidos mediante comunicação. E era feita a transferência de propriedade deles. Então, eles, tecnicamente falando, eles não eram considerados seres humanos, se a nossa visão enxergar dessa maneira. O conceito de bem, agora também fácil, eu trouxe, você vai achar várias, né, definições, vários aspectos relacionados à coisa e a bem, mas o que é importante nós lembrarmos é de que bem é uma coisa com conotação econômica. Então, bem, coloquem lá um hífen. É uma coisa com conotação econômica. Com conotação econômica. Vejam, então, se eu uso... Então, já notou, agora vamos prestar atenção no professor Durval, porque aqui entra o que a gente fala, bens imóveis, bens imóveis, bens imóveis, o código mesmo fala em bem, bem, bem. Então, vamos fixar aqui, prestando atenção, quando for para ditar, eu dito. Tem uma parte do meu livro que fala sobre os bens na economia. Como nós estamos dando um caráter econômico ao bem, e assim que eu enxergo, então eu tenho aqui alguns conceitos, né? Ele coloca assim, bens são coisas, não vai anotar, depois eu vou ditar. Bens são coisas ou serviços que servem para a satisfação de nossas necessidades, tá? Então ele coloca matérias-primas, máquinas, edificações é a nossa cara, direito imobiliário. Então, Robson vai dizer, né? Outro fator relevante para a visualização do tema no aspecto econômico reside na questão da utilidade. Então, todos eles, não é, vão na utilidade. Até mesmo, veja só, até mesmo Aristóteles disse divisão dos bens em moeda e bens propriamente dito. O primeiro, que são as moedas, se destina exclusivamente à aquisição de outros bens, e os outros como úteis ao desenvolvimento do ser humano. Então você veja que até Aristóteles deu um pitaco aqui. Deu um pitaco. Então, se você for trabalhar essa questão, você vai verificar que a diferenciação já está feita.
Como, professor, ela já está feita? A partir do momento que você dá uma coisa, uma conotação econômica, que você valoriza, que você precifica essa coisa se transforma em bem. Simples, claro, objetivo e direto. Então, lógico que nós vamos ver daqui a pouco. Olha o tópico seguinte lá no slide 2, bens imóveis. Então eu estou falando de uma maneira, agora eu estou falando de carro, de sapatilha, eu estou falando de camisa polo do Legale, professor Durval. Nós estamos falando de uma maneira geral. Daqui a pouquinho nós já vamos entrar em bens imóveis. Então, quando você traz essa questão do bem, e aí você veja a Silvia de Salvenosa, bem, tudo que nos proporciona utilidade, não é? Então você verifica sobre os aspectos econômicos da coisa. Então, e a grande diferença que você tem entre uma coisa e um bem, qual seria? Seria justamente essa, a precificação, a monetização, a transformação da coisa em utilidade. Utilidade humana. Utilidade humana, né? Então você veja, o professor Miguel Reale, que presidiu a Comissão de Reforma do Código Civil Brasileiro, diz: em sentido filosófico, bem é tudo aquilo que corresponde de modo geral à satisfação dos nossos desejos. Não é? Para o economista, é o que corresponde à satisfação das necessidades pessoais ou sociais. É o útil, tá? Então, você perceba de antemão de que existe essa diferença. E essa diferença, ela pode ser tratada, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, desde que eu leciono há mais de 25 anos atrás. Então eu tenho um pedaço de papel, está vendo? Um pedacinho de papel. Esse pedaço vamos partir da primeira premissa. Esse pedaço de papel é ser humano? Não é ser humano. Então ele é coisa. Esse pedaço de papel é coisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito, tenho muito apreço pelo Roberto Carlos. Eu gosto das músicas dele, aprecio ele como artista, né? Gosto demais. Aí eu estou passando por aqui, vou pisar neste papel. Esse papel que é uma coisa, não tem utilidade para ninguém, é um pedaço de lixo. E aí a pessoa vai dizer para você o seguinte: professor Durval, não pisa nesse papel. Não pisa. Por que eu não piso? É radioativo? Tem um prego espetado no papel? Aí a pessoa vai falar: não, sabe quem jogou esse papel aí? Quem? O Roberto Carlos, o cantor, porque tem um jogador, o cantor. Nossa, então eu pego esse papel para mim. Foi mesmo o Roberto Carlos? Foi, vou guardar, é um papel que o Roberto Carlos tocou. Passa por mim um amigo meu e fala assim: esse que o cara tá falando aí, tá certo? Está certo. Ele falou: olha aqui que o Roberto Carlos, eu adoro o Roberto Carlos. Dou 30 nesse papel, R$30. Aqui nós já temos o que? Uma verificação de uma precificação, de uma monetização, de uma conotação de caráter econômico. Então, esse papel que está na palma da minha mão, que era segundos atrás uma coisa, porque não é ser humano, então é fácil, coisa é o que nós chamamos de conceito por exclusão. Tudo que não é ser humano é coisa. Então, está aqui na palma da minha mão, então é uma coisa, não é ser humano. Mas, a partir do momento em que eu vou valorar essa coisa economicamente, aí é óbvio que ele passa a ter uma precificação, passa a ter uma monetização. E aí de coisa passa para categoria de bem. Tem um conceito de bem também, de uma maneira geral,
e se você quiser anotar no caderno, bem é tudo aquilo que nos agrada. Bem é tudo aquilo que nos agrada. Aí você coloca entre parênteses caráter geral, fecha o parênteses. Isso, ele, vamos dizer assim, ele universaliza mais a questão. Porque então, por exemplo, eu vou ouvir uma música do Roberto Carlos, não estou fazendo propaganda da caixa de som, vou colocar assim. Então eu estou ouvindo uma música do Roberto Carlos, isso me agrada. Isso me faz bem. Tanto é que, genericamente falando, normalmente o marido chama a esposa de bem e a esposa chama o marido de bem. Isso no comecinho do casamento. Depois, como eu que estou casado desde 1990, já xinga. Mas no comecinho é bem, 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 bem. Então você veja que nós temos duas expressões para bem: agrado e utilização. Agrado e utilização. Esse papel rasgado não tinha utilização nenhuma. Não agradava a ninguém. Era um resto do resto do resto. Um pedaço de papel. Mas a partir do momento que me agrada, a partir do momento em que tem essa conotação, eu vou precificá-lo, como o meu colega precificou por R$30, então ele passa a ser um bem. E dependendo se vender nas redes sociais e tudo, pode até ganhar dinheiro. Fala, olha um papel que Roberto Carlos tocou e tal. Ele é vintage, rasgadinho, parece um aviãozinho. E aí você faz o marketing dele e transforma essa coisa em bem. Existe uma frase que diz o seguinte: todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é bem. Quer anotar? Então vamos anotar. Todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é bem. Voltamos lá. Esse papel jogado no chão, no meio da rua, ele é coisa, mas não é bem. Então, veja essa expressão, que é uma expressão de confronto. Todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é bem. Isso é coisa e não é bem. Jogado na rua. Jogado na rua é uma coisa sem ser bem. Mas todo bem é uma coisa. Então, se você for pegar lá, lá atrás, em que você vai lembrar de conjunto, então a coisa é o conjunto de fora e o bem é o conjunto dentro da coisa. Olha, o bem está aqui, ó, dentro da coisa. Então a gente pode dizer com essa expressão, qual que era a expressão? Ah, professor, pertence. Então bem pertence à coisa. Tá? O bem sempre vai pertencer à coisa, do ponto de vista de conjunto. Sempre vai. Agora, o que vai nos interessar são as coisas imóveis. Está certo, professor Durval? Certíssimo. São os bens imóveis. Perfeito. Eu posso usar a expressão coisa e bem como sinônimos, porque todo bem é coisa. Tá? Agora, com relação à coisa, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque nem toda coisa é bem. Então, essa é a cautela que deve o imobiliarista tomar em relação a esse assunto. Acho que já tá bom, já podemos passar para os bens imóveis, tá? Professor Durval, falando sobre a sua obra e tal, professor, só em sebo, viu? Eu tava olhando um sebo aqui em São Paulo, está a R$4. R$4. Então, quiser comprar, não é? R$4, eu preciso de reeditar, dar uma atualizadinha no final dela sobre ambiental, mas logo eu imagino que eu esteja trabalhando com uma reedição dessa obra. Vamos em frente. Então, o código, por que eu trabalho coisa e bem? Porque, olha, o código vai ter livros que falam dos bens, tá vendo? E o código,
que vai nos interessar, que a nossa cara, o nosso curso, ele vai falar do direito das coisas. Então, professor, eu preciso de saber o que é coisa e preciso de saber o que é bem. Por quê? Porque quando eu vou ao código, direito das coisas, bens, eu preciso de saber essa fundamentação que o senhor acabou de passar. Senão eu me perco. E se nós pensarmos ainda melhor, nós vamos verificar que neste curso nós não temos só advogados. Nós temos administradores condominiais, nós temos corretores de imóveis, nós temos bancários, nós temos outros tipos de pessoa, arquitetos, engenheiros, que atuam nessa área imobiliária e desejam fazer um MBA mais aprofundado de negócios e de sustentação jurídica. Então é uma modéstia à parte, é uma pós bem completa. Então é necessário que nós saibamos de coisa e bem. Eu não começo assim só porque é brincadeira, eu tenho que cumprir vamos dizer assim, um cronograma. Não, é importante do ponto de vista jurídico, tá? Muito bem, bens imóveis, 79 do Código Civil. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural artificialmente. Aqui tem para. Essa parte é moleza, molezinha. Direito imobiliário vai estar sempre vinculado a um solo. Sempre. Com ou sem incorporação. Preste atenção em mais uma situação de confronto que eu vou falar agora. Presta atenção, depois eu vou ditar. Não fica copiando, senão você perde a evolução da linha de raciocínio. O solo sozinho é imóvel. São bens imóveis o solo. Sozinho é imóvel. Um tijolo sozinho é móvel. O que vai transformar esse tijolo em imóvel? Sua incorporação ao solo. Então, para nós estarmos encerrando esse primeiro bloco, é necessário nós notarmos o seguinte, prestem atenção. O solo é que é o fator transformador de tudo em imóvel. Por quê? Porque o solo sozinho, ele é imóvel sempre. Já os outros bens que serão incorporados a este imóvel precisam desse fenômeno da incorporação para se tornarem imóveis. Então, o caminhão vai trazer areia para sua obra. Móvel. A areia é móvel. Mas a partir do momento que esta areia for incorporada ao solo, ela se transforma em imóvel. Então, o solo por si só, ele não é só um imóvel, como ele é um fator transformador de outras coisas em imóveis. Basta a incorporação ao solo. Nossa, professor, por que a gente tem que aprender isso daí? Eu assisto essas aulas da pós, eu fico viajando. Por que eu tenho que aprender isso daí? Container. Nós vamos falar no próximo bloco. Casas de containers. Nós temos hotéis de containers hoje em dia. Então é muito importante que você saiba que essa informação que eu estou trazendo não é perdida numa aula de pós. Não. Ela tem fundamentação. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Nós já encerramos esse bloco. Daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco da nossa aula. Não saia daí, hein?